todas as relações são de poder. O problema é quando o poder ele nos separa da potência da vida. Ele quer submeter uma vida, objetificá-la e transformar algumas vidas em mercadoria, em coisas. Não tem nada que possa valer mais do que a própria vida. À medida que as relações do mercado elas entram no espaço público, elas vão precificando as vidas. E aí tem esse mecanismo que é o necropoder, a necropolítica, que o Mbembe, aquele Mbembe fala tão bem, né, num ensaio chamado Necropolítica, que é quando o neoliberalismo, uma forma de capitalismo, ela vai criar uma tecnologia de produção de morte, mundos de morte, eliminar alguns. Então, como a gente evita isso? Acho que esse é um desafio político, evitar que a gente faça com que algumas vidas não tenham valor. É interessante quando você fala em relação à precificação das vidas, né? É o que o mercado, é o que essa sociedade liberal, né, esse neoliberalismo, vem fazendo nos últimos 30 anos, que é exatamente precificar todos os valores. Não só os valores humanos, como os valores intangíveis, como os valores culturais, os valores tecnológicos, tudo é precificado. E aí, quando você precifica tudo, o que tem menos valia acaba sendo eliminado da equação. Eu acho que isso vem acontecendo. O Brasil sempre teve esses problemas, né? Sempre teve estruturalmente a desigualdade como tema central, né? Como você estava falando da questão dos privilégios. Mas isso piorou, né? Isso de 30 anos para cá, apesar de governos progressistas, apesar de uma tomada, de uma preocupação social que a gente teve, somente nos anos aí do PT, até de certa forma, ainda que muito incipiente no governo Fernando Henrique, a gente, ao invés de avançar, a gente continua, se não empacado, às vezes indo para trás, né? Indo para trás, porque a intolerância aumenta, né? Esse processo todo de intolerância que a gente vive também é o fruto desse neoliberalismo que flerta com o fascismo. O fascismo, hoje em dia, é mais neoliberal do que, do ponto de vista da economia, do que fascista em si, né? Eu concordo. Eu concordo com isso porque justamente tem uma coisa que é, por exemplo, o que é da ordem do Estado, né, o governo, o Estado, tem premissas políticas. Quando a economia ela entra num terreno que não era para ela entrar, que ela começa a classificar as pessoas a partir realmente dos rendimentos desse lugar, tem algumas vidas que elas se tornam ferramentas. Tem uma tese do Mbembe que é interessante, que ele fala que o neoliberalismo ele vai retomar o modelo de exploração escravocrata, que era uma pessoa ser transformada numa mercadoria, numa uma ferramenta usada até a exaustão. Era isso que era, né, as mãos de obras das pessoas escravizadas no Brasil, em todas as sociedades multirraciais com escravidão, e eles vão trazer isso para o nosso tempo. O que o neoliberalismo é? É o consenso de Oslo, no final dos anos 80, como mandamentos, como regras da gestão econômica dos países, né, em desenvolvimento, mas é também um imaginário que produz, né, zonas de morte e produz uma objetificação tal das pessoas que os trabalhadores passam a ser pessoas que têm pouco valor, que podem ser substituídas, que podem ser, vamos dizer assim, tratadas como coisas. Tem uma coisificação. Então, a pessoa trabalha sem nenhuma garantia, sem nenhum direito. Ela fica ali dada a seu bel prazer, que é o individualismo, que é uma tese, né, de que uma pessoa se faz por si só. Né? Então, uma sociedade ela tem que ter parâmetros que são de ordem ética para toda a sociedade. Né? Então, esse se torna um problema que, do ponto de vista da moral, da ética, a gente pode falar em duas virtudes éticas, né, que se opõem, uma virtude e um vício: a hostilidade, a hospitalidade. A hospitalidade, que dá a palavra hospital, tem relação com isso, um lugar que todos podem estar. Hospitalidade, como a gente consegue conviver, não precisa se amar, se gostar, não tem que ter fundamento religioso, não é isso. Tem que ter fundamento do respeito, fundamento político, para justamente dizer a gente tem que saber fazer isso. Não pode viver numa hostilidade contínua,
que significaria um estado de guerra constante, que é essa fantasia da guerra que ela acaba habilitando um estado de hipersegurança, ó, estamos sempre em risco, sempre em guerra.